Fala galera ligada no canal Revolução. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito da importância de amar a Deus. Sabe, todos nós, que somos cristãos, todos nós que entendemos a necessidade de viver a nossa vida, não para nós mesmos, mas para Deus, buscamos de alguma maneira fazer aquilo que agrada a Deus. Mas se nós pudéssemos definir o que é mais importante na vida de um cristão, o que é mais importante ser feito para que nós possamos agradar a Deus, nós deveríamos dizer que é amar a Deus. E Jesus disse mesmo que esse é o maior dos mandamentos. Então lá em Marcos capítulo 12, versículo 28 até o 31, a palavra de Deus diz que os escribas e fariseus, que eram os religiosos da época, se aproximaram de Jesus e perguntaram para ele: Mestre, o que nós precisamos fazer para cumprir o maior mandamento? Qual que é o maior mandamento da Bíblia? E Jesus, de uma maneira muito sábia, disse: amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe? Então isso é algo pouco falado hoje em dia, mas se nós fôssemos definir o que é mais importante na vida cristã, nós poderíamos dizer que é amar a Deus. Talvez se nós fôssemos olhar para os nossos alvos, olhar para os nossos objetivos, olhar para aquilo que nós, pela maneira como nós estamos vivendo, quantos de nós realmente desejam amar mais a Deus? Quantos de nós colocamos isso na nossa lista de desejos ou de alvos? Quantos de nós realmente nos dispomos a fazer a vontade de Deus irrestritamente por amor a Deus? Nós não podemos dizer então que nós amamos a Deus se Ele não é o primeiro em nossas vidas. Nós não podemos dizer que amamos a Deus se Ele não está em primeiro lugar. E eu gostaria de falar para vocês hoje nesse vídeo a respeito de pelo menos 6 princípios que definem a vida de alguém que ama a Deus. E o primeiro princípio que nós podemos definir é que quem ama a Deus apacenta os cordeiros do Senhor. Lá no livro de João, capítulo 21, versículo 15, a palavra de Deus mostra um diálogo entre o apóstolo Pedro e Jesus. E por 3 vezes Jesus faz a seguinte pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, em todas as vezes, diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus, ele sempre faz a seguinte afirmação: então apacenta os meus cordeiros. Nas 2 primeiras perguntas, o amor no qual Jesus se referia era o amor humano. Pedro, tu me amas com o amor de um homem? E Pedro diz: sim, Jesus, eu te amo. Mas a terceira pergunta, Jesus, ele diz: Pedro, tu me amas com o amor com que Deus nos ama, com o amor de Deus? E nesse momento a Bíblia diz que Pedro se entristece, porque ele percebe que ele não amava realmente a Jesus com esse amor de Deus. Ou seja, nesse texto nós percebemos que só ama a Deus verdadeiramente aquele que apacenta os cordeiros do Senhor. Mas o que significa isso? Apacentar os cordeiros do Senhor, falamos de pregar o Evangelho, falamos de amar os irmãos mais novos na fé, de amar as pessoas que estão ao nosso redor, de levar as pessoas a se tornarem discípulos, de sermos um instrumento de Deus para abençoar a vida de pessoas, para levar essas pessoas a conhecerem a Deus. É interessante observar que a igreja não é muito diferente da família. Os princípios são os mesmos. Numa família, não é somente os pais que cuidam dos filhos mais novos. Os irmãos mais velhos também são responsáveis por esse cuidado. Então, na igreja não é muito diferente. Os irmãos mais velhos da igreja, eles devem ter esse cuidado pelos irmãos mais novos. Isso fala de apacentar os cordeiros do Senhor. Então, na igreja, podemos dizer que há 2 tipos de crente. Há aqueles que fazem coisas para Deus e aqueles que geram filhos. Os que fazem coisas estão interessados simplesmente em estarem envolvidos ali na igreja. Mas os que geram filhos para Deus são aqueles que amam a Deus e são conhecidos diante de Deus. Quem ama a Deus, então, gera filhos. O que é gerar filhos, afinal? Gerar filhos é pregar o Evangelho, é levar pessoas a conhecer a Jesus. E aqui, então, a Bíblia diz que só ama a Deus quem gera filhos para Deus. O segundo princípio que nós podemos dizer, que define alguém que ama a Deus, é que ele se santifica pelo Senhor. Nós vivemos uma geração onde a hipocrisia, de fato, tem imperado.
E as pessoas por aí dizem que amam a Deus, mas eu costumo dizer que o filho se parece com o pai. Não tem como, né, nós dizemos que somos filhos de Deus se nós não nos parecemos com Deus. E a Bíblia diz que Deus é santo em sua plenitude. Então, se nós somos filhos de Deus e nós amamos a Deus, nós temos que ser santos como Deus é santo. Não tem possibilidade de eu dizer que amo a Deus e vivo na prática do pecado. Quem ama a Deus odeia o pecado e odeia o mundo. Costumo dizer que o mundo ele deve ser mais ou menos como um homem que está em um barco em alto mar. Ele está no barco, mas o mar não está nele. Ele está no mar, mas o mar não pode tocá-lo. Da mesma forma, deve ser a nossa vida. Nós estamos inseridos no sistema do mundo, no trabalho, nos eventos, né, na vida cotidiana do mundo. Mas o mundo não pode nos tocar, o mundo não pode interferir no nosso relacionamento com Deus. Ele não pode definir quem nós somos. Sabe, algo que todos nós precisamos aprender é chamar pecado de pecado. Hoje em dia as pessoas confundem o pecado com coisas levianas, tentam abrandar muitas vezes a gravidade do pecado. Mas o pecado é algo sério. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, que o pecado nos condena diante de Deus. O pecado ele produz morte, um caminho que conduz à morte em suas mais variadas faces. Por isso nós precisamos a cada dia procurar viver uma vida irrepreensível diante de Deus. Quem ama a Deus vive em santidade. O terceiro princípio é que quem ama a Deus toma a sua cruz. Certa vez Jesus disse, né, que quem quer ser seu discípulo toma a cruz e o segue. Podemos dizer que o discípulo é aquele que ama a Deus. Só ama a Deus quem é discípulo de Jesus. E o discípulo é aquele que segue, aquele que faz a vontade do Mestre. Nós não podemos dizer que nós amamos a Deus se nós não somos discípulos. Mas também não podemos dizer que amamos a Deus se não tomamos a nossa cruz. Para ser discípulo é necessário tomar a cruz. Tomar a cruz fala de negar as nossas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Negar aquele desejo muitas vezes de fazer aquilo que é mais agradável para você, para fazer aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que Deus exige de você. Eu te pergunto, será que você nesses dias tem negado as suas vontades em prol da vontade de Deus? Esse é o terceiro aspecto. Quem ama a Deus nega a si mesmo, nega as suas vontades. O quarto aspecto de quem ama a Deus é que ele conhece e é conhecido por Deus. Uma coisa é o conhecer a Deus. Nós conhecemos a Deus através da oração, através do conhecimento da palavra de Deus. E é muito importante conhecê-lo. Mas uma coisa é conhecê-lo, outra coisa é ser conhecido por Ele. Né? Só pode ser conhecido por Deus, aquele que o ama. E a Bíblia mesmo diz lá em 1 João 4,8 que aquele que ama a Deus é conhecido por Ele. Ser conhecido por Deus depende de escrever uma história diante de Deus. Depende de nós vivermos uma vida onde nós nos relacionamos com Deus. Muitas pessoas veem a vida cristã meramente como um conjunto de regras. Ele participa de um culto semanal ou uma reunião numa casa e ele julga que ele conhece a Deus através daquilo. Mas conhecer a Deus vai muito além disso. Nós conhecemos a Deus quando nós vivemos uma vida de intimidade com Deus, quando nós nos relacionamos com Deus. Deus não habita mais em prédios, em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no nosso coração. É a palavra de Deus que diz isso. Uma vez que você desenvolve um relacionamento com Ele, você se torna conhecido por Ele. E isso prova que você o ama também. O quinto motivo, ou a quinta característica de alguém que ama a Deus é que ele faz a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? É andar segundo os princípios que a palavra de Deus define. A coisa mais importante das nossas vidas é fazer a vontade de Deus. Eu te pergunto, você tem a plena convicção de que hoje você está no centro da vontade de Deus? É muito triste, né, um cristão não ter essa certeza, porque muitas vezes ele pode estar vivendo uma vida aparentemente para Deus, mas sem agradá-lo, porque nós só podemos agradar a Deus genuinamente se nós fazemos a sua vontade. E só podemos dizer que amamos a Deus se nós estamos fazendo a vontade de Deus. E o sexto e último princípio é que quem ama a Deus ama as pessoas ao redor, ama os irmãos. O complemento do texto de Marcos, capítulo 12, versículo 28, é que o maior mandamento é amar a Deus, mas o segundo maior é amar os nossos irmãos. Nós não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos aquele que está do nosso lado. Só quem ama o irmão pode dizer que ama a Deus. Mas na prática, como nós podemos dizer que amamos
os irmãos ou amamos as pessoas que estão ao nosso redor? Eu acredito que de pelo menos 3 maneiras nós podemos dizer que amamos. A primeira é servindo. Você só ama aquele a quem você serve. Mas servir, falamos de não simplesmente fazer tarefas do cotidiano. Servir, acima de tudo, fala de cumprir um propósito. Nós podemos servir pessoas, cumprir o propósito que Deus nos designou para poder abençoá-las, para poder ser o instrumento de Deus na vida delas. Uma outra maneira que nós amamos as pessoas é suportando-as. Há pessoas que muitas vezes são diferentes de nós, pessoas difíceis de se relacionar. Às vezes nós somos difíceis. As pessoas, elas demonstram amor umas pelas outras, suportando as suas falhas, suportando as suas debilidades, suportando as suas dificuldades, as suas diferenças. É uma outra maneira de demonstrarmos amor. Mas podemos dizer que quando nós temos uma atitude de humildade perante as pessoas, nós demonstramos amor por elas. Portanto, decida ser humilde para com aqueles que estão ao seu redor. Decida ser humilde para com a sua família, para com seus amigos, seus irmãos. Seja alguém que faz a diferença na vida deles. Que você possa ser alguém que ama a Deus, alguém que faz a vontade de Deus, que agrada a Deus em todas as áreas da sua vida. Guarde esses princípios no seu coração e eu tenho certeza que você vai ser tido diante de Deus como alguém que o ama genuinamente. Não deixe de se inscrever no nosso canal, acompanhe os nossos próximos vídeos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.